Mateus 5, verso 3. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, através da tua poderosa e preciosa palavra, e que pela tua palavra nós sejamos ministrados e edificados em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar hoje à noite sobre o caminho para a bênção. O caminho para a bênção. E nesse texto, o Senhor Jesus nos ensina exatamente os passos que nós precisamos trilhar para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abençoada dentro do plano e do projeto de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. A expressão bem-aventurado que aparece aqui nesse texto, a expressão bem-aventurado vem da palavra grega makarios, que significa bendito, abençoado, feliz. Então poderia muito bem essa palavra bem-aventurado ser traduzido por abençoado, por feliz. Então, se Jesus nos ensina aqui esses princípios, está nos ensinando então princípios para termos uma vida abençoada. E aí no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 3, Jesus fala que o primeiro princípio, o primeiro passo é ser humilde em espírito. Algumas versões dizem assim, ser pobre de espírito, né? Mas eu prefiro ainda essa versão da atualizada, ao meio da revista atualizada, que diz bem-aventurado ou bendito, abençoado, aquele que é humilde em espírito. E aqueles que são humildes em espírito são aqueles que reconhecem que eles não possuem nenhuma autossuficiência em si mesmos. Aqueles que reconhecem que dependem totalmente do Senhor, que as suas vidas dependem de Deus, dependem do Senhor, não só no quesito da vida terrena, mas principalmente no quesito da vida eterna, principalmente para receber a salvação, para receber vida eterna. Sabe que a religião ou as religiões são invenções para tentar, de alguma forma, o homem procurar a sua própria maneira de buscar a sua salvação. Quando a gente vê o início da religião ali no Éden, quando o homem, depois de cair, ele cose, né, ele costura folhas de figueira, ele faz uma roupa com folhas de figueira para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez, representando o método humano, a tentativa humana de buscar a sua própria solução para a sua queda espiritual e moral. Mas Deus veio ali no Éden e mostrou para Adão e para Eva que eles precisavam de um sacrifício. O sacrifício foi feito ali, um animal foi imolado, certamente um cordeiro foi imolado, e a roupa deles, então, Deus fez com a pele daquele cordeiro, cobrindo a vergonha, cobrindo o pecado do homem. Mas o sacrifício foi feito, o animal foi imolado, foi sacrificado, que já apontava para o método de Deus,
que era Ele mesmo prover a justiça para o homem. E aí Deus estava nos ensinando e nos mostrando que nós dependeríamos dEle para a nossa salvação e não de nós mesmos. Então, as tentativas humanas de se auto-salvar, as tentativas humanas de buscar a sua própria salvação, o seu próprio socorro, são tentativas fracassadas. Mas Jesus diz que aquele que é pobre em espírito, ou aquele que é humilde em espírito, é bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque estes são aqueles que reconhecem que não há neles mesmos nenhuma autossuficiência para serem salvos, que eles dependem de Deus, que eles dependem da graça de Deus, que eles dependem da bondade de Deus, que eles dependem do perdão de Deus para a sua salvação, para o perdão, para a sua reconexão com o Pai. E aí a bênção que eles recebem é o reino de Deus como herança, o reino dos céus como herança, que é o governo do Senhor Jesus Cristo sobre as suas vidas. Ele diz mais: bem-aventurados aqueles que choram. Esse é o segundo passo, versículo de número 4, porque serão consolados. Estes são aqueles que lamentam pelos seus próprios pecados, mas não só pelos seus próprios pecados, eles lamentam também pelos pecados do mundo, não é? Eles choram diante de Deus em um espírito de intercessão, eles choram diante de Deus em um espírito de clamor, de busca pelos seus próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo. Como diz a Bíblia: chore os ministros de Deus entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, porque se diria entre as nações: aonde está o Deus deles? Então estes chegam diante de Deus com corações quebrantados, com coração rasgado diante do Senhor, e a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, a um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. É aqueles que são movidos pelo clamor, pela intercessão, aqueles que são diante do Senhor constantemente com os olhos molhados, clamando, intercedendo, buscando em profundo arrependimento por si mesmo, pelos outros, por sua família, pela igreja, por sua nação, por suas nações. Então esses estão sempre chorando diante do Senhor. E olha que é interessante, Jesus está nos ensinando nesse texto todo, através de aparentes contradições, de aparentes paradoxos, porque ver alguém chorando não é aparentemente ou a princípio um sinônimo de alegria, um sinônimo de felicidade ou um sinônimo de bênção. Mas Jesus diz que aqueles que choram são abençoados. Não é qualquer choro, mas é o choro que está alinhado com o coração do Pai. Como Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele chora por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. E Jesus chora e lamenta por Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém recusa o tempo da visitação. Gente, lendo a Bíblia, lá no livro de Jeremias, o profeta é chamado carinhosamente, apelidado de profeta chorão, porque quantas vezes nós vemos Jeremias, que teve um ministério muito longo, de 37 anos, pregando o evangelho ali para a nação de Judá, e aquele povo, coração endurecido, sem querer receber a palavra, sem querer se arrepender, e ele mostrando o que queria acontecer, o juízo que viria, o cativeiro que viria. E quantas vezes Jeremias chora diante de Deus por aquele povo, clama por aquele povo, coração quebrantado daquele profeta. Tanto é que tem um livro escrito por Jeremias que tem um título de Lamentações de Jeremias. Mas Jesus disse que aqueles que choram serão recompensados com um consolo. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Haverá um consolo do Espírito Santo, haverá um consolo do Senhor. E sabe qual é a promessa do Senhor? Que haverá um tempo em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe qual é o consolo? É que as nossas lágrimas diante do Senhor, as nossas lágrimas derramadas aos pés de Jesus, se transformam em gotas de vitória, de milagres, de sobrenatural. A Bíblia fala que Ana chorava diante do Senhor, clamando a Deus para que o Senhor removesse o seu opróbrio, removesse a sua vergonha de não poder gerar um filho. E ela chora diante do Senhor, ela não tinha nem palavras para expressar a sua angústia, a sua agonia, a sua vergonha, ela não tinha como orar, não tinha forças para orar de forma alta, audivelmente, e ela só batia os seus lábios.
Tanto é assim que o sacerdote ali achou que Ana estava embriagada, e ele disse para Ana, até asperamente, quando apartarás de ti o teu vinho? E ela diz, não, meu Senhor, não tenha tua filha como filha de Belial, eu estou aqui clamando ao Senhor, e da angústia do meu coração, estou derramando a minha alma diante do Senhor. E então o sacerdote, quando entendeu que ela era uma mulher angustiada, e que estava ali chorando aos pés do Senhor, clamando ao Senhor com lágrimas, o sacerdote lhe disse, vá e que o Senhor te conceda a tua petição. E o Senhor concedeu a petição de Ana, deu o filho Samuel, que foi um grande profeta, que foi um grande sacerdote de Israel, e deu mais 6 filhos para ela. Deus é poderoso, e Ele faz sempre além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Então Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, haverá um tempo de consolo, com respostas sobrenaturais de Deus sobre nossa vida. Se você tem chorado por você mesmo, clamando a Deus em arrependimento, se você tem chorado por alguém da sua família em intercessão, pelo teu marido, pelos teus filhos, talvez que estão afastados do Senhor ou distanciados do Senhor, se você tem derramado o teu coração diante do Senhor, a promessa do Senhor é, você será consolado com respostas de Deus, com milagres de Deus, com sobrenaturais do céu, que virão em tua direção. Por isso aqueles que choram segundo Deus, não segundo o mundo, mas aqueles que choram segundo Deus, eles serão consolados com as respostas do céu. Jesus diz mais, outro caminho para a bênção, ele diz, é ser manso. No versículo de número 5, Jesus diz assim, bem-aventurados ou abençoados, benditos, os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso aqui significa estar submisso à vontade do Pai, é submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Do ponto de vista mundano, para conquistar algo é preciso ser agressivo, é preciso passar por cima dos outros. Do ponto de vista mundano, para conquistar, é assim que se faz. Mas do ponto de vista de Deus, para conquistar, é preciso ser manso. Para ter a conquista da terra, é preciso ser manso. E ser manso aqui não tem a ver com o seu temperamento em si, se é colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, não tem a ver em si com o tipo da sua personalidade. Não, ser manso aqui significa que a sua vontade está submissa à vontade do Pai, que a sua vontade se sujeita à vontade do Pai. Isso é ser manso. E a ideia de mansidão aqui na Bíblia, aqui nesse texto, é a ideia de um animal selvagem poderoso, mas que é domado, que é domesticado, e que aquele poder daquele animal está agora sujeito ao seu dono, está agora submisso ao seu dono. Aquele animal aprendeu a ser domado, aprendeu a ser domesticado, e ele consegue, porque passou por esse treinamento, domar a sua natureza selvagem e se submeter às ordens e à direção do seu dono. Então a ideia de mansidão é exatamente essa aqui no texto, é a ideia de ter poder, e esse poder está sob controle, ser um poder controlado, é submeter o nosso eu, é submeter a nossa vontade à vontade do Pai, para que a vontade do Pai prevaleça em nossas vidas, lembrando sempre o que diz a palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E qual é a bênção? A bênção é que os mansos herdarão a terra, possuirão a terra por herança, diz a palavra do Senhor. Isso tem a ver também com o reino de Cristo, e governarão com Cristo. Há uma promessa inclusive em Apocalipse capítulo 5 verso 9, onde diz assim, que o Senhor, Ele é digno de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E aí diz, e para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Terão governo com Cristo no período milenar, governarão com Cristo, os santos de Cristo governarão com Cristo. Isso é uma promessa para quem? Para aqueles que são mansos, para aqueles que aprenderam a submeter a sua vontade, o seu temperamento, o seu eu, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Voltando, repetindo, não tem a ver essa mansidão aqui com o seu temperamento, tem a ver com uma atitude de se submeter
em obediência à vontade do Pai. Ele diz mais, que bem-aventurados ou benditos são aqueles que têm fome e sede de justiça, versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São aqueles que possuem um forte desejo, um desejo intenso pela justiça de Deus imputada por Cristo Jesus, justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. São aqueles que não buscam sua justiça própria, mas aqueles que buscam a justiça de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala em Isaías que as nossas justiças próprias, a nossa própria justiça para Deus é como trapo de imundícia, ou como diz algumas versões, como um trapo imundo. Ou seja, não tem valor nenhum. E você sabe o que é trapo imundo ou trapo de imundícia? Era exatamente um trapo que as mulheres no período menstrual usavam como um absorvente. E era aquele pano, aquele trapo que era usado. E aí ele diz, olha, as nossas justiças para Deus, as vossas justiças próprias para Deus, é como um trapo de imundícia, ou seja, não tem valor nenhum, não serve para nada, deve ser descartado, deve ser lançado fora. Nós não podemos nem devemos buscar a justiça própria, como disse Paulo, mas buscar a justiça de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa? Cristo Jesus, nosso Senhor, o único que pisou nessa terra, que não cometeu nenhum pecado, não achou nele nenhum dolo, não achou nele nenhum engano, ele era perfeito em tudo, como cordeiro imaculado. Em João capítulo 1, versículo 29, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um Cordeiro sem mancha, imaculado, perfeito, sem defeito algum, Cordeiro inocente, e ele vai à cruz, em meu lugar e em seu lugar, e Deus coloca sobre ele os nossos pecados. Por isso que o texto diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então lá na cruz, os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, a nossa maldade, as nossas iniquidades, as nossas desobediências, as nossas transgressões, todo o nosso mal foi lançado sobre Jesus na cruz, e a ira de Deus contra o pecado veio sobre Jesus ali na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o Filho de Deus, Deus o fez pecado por nós. Aí o texto continua, para que nele, em Cristo, nós que cremos nele, nós que depositamos a nossa confiança nele, não em nós mesmos, mas nele 100% em Jesus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então quando nós temos fome e sede de justiça, nós não estamos buscando a nossa própria justiça, nós estamos buscando a justiça de Deus em Cristo Jesus. E o texto diz, nós seremos saciados com essa justiça, nós seremos fartos com essa justiça. Sabe o que diz a palavra de Deus? Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo pois justificados pela fé. Quer ser justificado? É o ato de Deus tornar alguém justo, porque depositou a sua fé em Cristo Jesus. Ser justificado é o ato de Deus de tornar alguém justo, porque depositou a sua fé em Cristo Jesus. E então Romanos 5,1 diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos a justiça de Deus por meio de Cristo, somos justificados, nos tornamos justos, não tem a ver com o nosso comportamento em si, mas por causa de Cristo. E a justiça de Cristo é colocada em nós, é imputada sobre nossa conta espiritual, quando nós cremos nele, quando nós depositamos a nossa fé no Salvador. Nós nos tornamos justos. E é essa justiça que nós buscamos, não a nossa, mas a justiça de Cristo. E o texto diz que nós somos fartos com essa justiça. Essa é uma bênção. Nós passamos a ter paz com Deus justamente porque aos olhos de Deus nós somos justos, não por causa de nós mesmos, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e porque depositamos sobre Jesus a nossa fé e recebemos essa justificação. Ele diz mais, bem-aventurados os misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia. Essa é uma outra bênção, um outro caminho para a bênção. Semear misericórdia. É aqueles que se compadecem do outro, é aqueles que têm compaixão pelo próximo, é aqueles que têm um sentimento de se colocar no lugar do outro. E sabe o que Jesus disse? Que aqueles que são misericordiosos, aqueles que semeiam misericórdia, que têm um coração tão gracioso, que sabe o quanto foi alcançado pela misericórdia de Deus, o quanto foi alcançado pelo perdão de Deus, o quanto foi alcançado pelo amor e pela graça do Senhor, eles entendem isso de uma maneira tão profunda, que o seu coração transborda de misericórdia, de compaixão pelo próximo, pelo outro, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão gemendo, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que estão aflitos. E essas pessoas que são misericordiosas, elas semeiam misericórdia, através de seus gestos, através de suas atitudes, através do estender da mão, através do ajudar aquele que está precisando da ajuda, seja que tipo de ajuda for. E quando semeia misericórdia, Jesus disse que para os misericordiosos tem uma recompensa. Eles também receberão misericórdia. Por quê? Porque eles plantaram misericórdia durante a sua vida. Eles receberão misericórdia tanto nessa vida quanto diante do tribunal de Cristo. Eles receberão misericórdia. Sabe o que Jesus nos ensinou? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se nós formos misericordiosos, se nós plantarmos essa semente de misericórdia, nós receberemos misericórdia como herança. Mateus capítulo 7, verso 2, Jesus disse assim: com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você é misericordioso com as pessoas? Você é misericordioso quando as pessoas erram com você? Você é misericordioso com o seu cônjuge? Você é misericordioso com os seus filhos quando eles erram? Você é misericordioso com um colega de trabalho, de faculdade, quando eles erram com você, ou com qualquer outra pessoa quando erra com você? Ou você é misericordioso quando você encontra alguém que está precisando de ajuda, precisando de alento, precisando de graça? Você é misericordioso para estender as mãos? Você permite a misericórdia de Cristo transbordar em seu coração, se estendendo a essas pessoas? Você é misericordioso na capacidade de perdoar aquele que te ofendeu? Você é misericordioso na capacidade de perdoar aquele que te feriu, aquele que te machucou, aquele que falou mal de você, aquele que caluniou você? Sabe, queridos, muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, porque lá no fundo, e às vezes bem lá no fundo, a gente pensa que nós não seríamos capazes de fazer aquilo que a pessoa fez. Diz assim: eu nunca faria isso. Talvez não dizemos com as nossas bocas, mas pensamos: eu não seria capaz de fazer uma coisa dessa. A gente acha que não seríamos capazes de fazer. E é por isso que às vezes a gente não age com misericórdia com as pessoas que erram. Mas deixa eu dizer algo para você: todos nós podemos, em um momento de fraqueza, ter atitudes muito feias. Todos nós. Então, quando nós entendemos que nós somos tão capazes de errar como aquela pessoa que errou conosco, nós somos tão capazes de ferir e de magoar e de machucar como aquela pessoa que nos feriu, que nos machucou, nós pensamos com esse coração, entendendo que nós podemos estender a misericórdia para esta pessoa, porque talvez nós mesmos em algum momento precisaremos de misericórdia. Certamente precisaremos. Então Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O seu filho está precisando de misericórdia do seu coração? Então libere misericórdia sobre ele. Teu marido, tua esposa está precisando de que você tenha um coração misericordioso, compassivo para com eles, então faça isso. Porque quando você precisar de misericórdia, o Senhor, não a pessoa, mas o Senhor proverá misericórdia para você. O Senhor trará uma colheita de misericórdia para você. Então, bem-aventurado ou abençoados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus diz mais, ele diz: bem-aventurado ou abençoado os limpos de coração, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração é aqueles que receberam um novo coração mediante
a sua nova fé em Cristo, mediante o novo nascimento. Nós cantávamos uma canção, ainda cantamos, mas é mais raro hoje, que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Então todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que nasceu de Deus, que nasceu do alto, recebeu um novo coração. Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, necessário te é nascer de novo. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, importa-te nascer de novo. Nascer de novo é exatamente nascer de Deus. Quando é que acontece isso? É quando nós entendemos a graça de Deus, o amor de Deus, recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, em nosso coração, nós nos tornamos a partir desse momento filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo veio para os seus, uma referência ao povo judeu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então o povo judeu naquele momento não recebeu a Cristo como seu Senhor, como seu Messias, como Filho encarnado de Deus, Pai. Não entenderam que Ele era o enviado. E aí ele diz, o texto diz, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas o versículo 12, queridos, é uma promessa maravilhosa, diz assim, mas a todos quantos o receberam, isso fala de mim e de você, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você depositou a sua fé nele, você creu no nome de Jesus Cristo, você recebeu Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, você fez uma aliança com ele, um compromisso de servi-lo e de obedecê-lo, de andar no seu caminho. A Bíblia diz que você se tornou nesse instante que você fez essa aliança com Cristo, filho ou filha de Deus. Significa dizer que você recebeu uma nova natureza, você recebeu um novo coração. Então, ter um coração puro é exatamente isso, é receber esse novo coração, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus, um coração que é capaz de amar, de perdoar, um coração que é capaz de ter comunhão com Deus, um coração que é capaz de ter acesso à presença do Pai, de ter intimidade com o Pai, que é capaz de ser sensível à voz do Pai, de reconhecer a voz do Pai. E aí o texto diz que os receberam um novo coração, aqueles que têm um coração puro, um coração limpo, foram lavados pelo sangue de Jesus, eles são abençoados porque verão a Deus. Versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós só podemos ver a Deus quando nós nos tornamos seres espirituais como Deus. Por isso que Jesus disse, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós somos recriados em nosso espírito. O nosso coração fala do nosso espírito. E nós temos então a habilidade espiritual, a capacidade espiritual de ver a Deus. Ver a Deus aqui significa ter comunhão com Deus agora e ter comunhão com Deus na eternidade. Essa é a bênção, a recompensa para aqueles que são limpos de coração, que receberam essa nova natureza em Deus. Nunca se esqueça disso, mesmo quando o diabo tentar você a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus, a fugir dos planos de Deus, nunca se esqueça disso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O apóstolo Paulo nos fala no capítulo 6 de Romanos, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Sempre que o nosso inimigo, que o diabo tentar ressuscitar a sua velha natureza, com tentações malignas, tentando ressuscitar a velha pessoa que você era antes de fazer uma aliança com Cristo, diga para você mesmo, eu já
estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, isso é, no meu corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Diga para si mesmo: eu sou uma nova criatura em Cristo, eu já recebi um novo coração, o Senhor já me limpou o meu coração com o seu sangue precioso. Todas as vezes que o inimigo tentar você a agir da maneira que você agia antes, lembre-se de quem você é agora em Cristo. Mas se você não lembrar na hora, e você por algum motivo escorregar e falhar e pecar, permita o Espírito Santo lembrar de quem você é em Cristo, porque se você se lembra de quem você é em Cristo, você se ergue, você se levanta, você não fica prostrado na lama do pecado. Sabe qual é a diferença do porco para a lama? Do porco para a ovelha? É que o porco, você pode até dar banho nele, perfumar, colocar uma roupinha bonitinha, mas quando você soltar o porco, ele vai querer ir para a lama, porque a natureza dele é da lama, ele gosta de lama. A ovelha não. A ovelha pode até cair na lama por um acidente, mas ela não vai ficar ali, ela não quer ficar ali, ela não gosta de ficar na lama. Não se esqueça que você é ovelha do Senhor Jesus. Você é ovelha do Senhor Jesus. Pode até acontecer um acidente no percurso e você acidentalmente cair na lama, mas nunca se esqueça que você é ovelha. Não fique prostrado na lama, se levante em Cristo Jesus, porque você é ovelha do Senhor Jesus. Ele diz que você é ovelha do seu pastoreio. Você é ovelha do seu pastoreio. O Salmo 100 diz isso. Nós somos ovelha do pastoreio do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos disso jamais. Aleluia. Ele diz mais: bem-aventurado, abençoados são os pacificadores. Versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. São aqueles que têm paz com Deus, que é resultado da salvação. E que por ter paz com Deus, eles também proclamam esta paz para outras pessoas. Eles são pacificadores, porque ao proclamar a paz para outras pessoas, a paz de Deus para outras pessoas, dá a estas pessoas a oportunidade de se reconciliarem com Deus. A Bíblia nos fala que o mundo, ele é inimigo de Deus. A Bíblia fala que o mundo está em inimizade com Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago 4:4, a Bíblia diz assim: infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Olha só, infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, o mundo está em inimizade com Deus. E quando nós proclamamos a paz em Cristo para as pessoas, e elas recebem essa paz, crendo no Salvador, crendo no Senhor Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, elas rompem com a inimizade com Deus, e elas se tornam amigas de Deus. Por isso que o texto diz que nós somos esses pacificadores, que reconectamos as pessoas com Deus, que trazemos as pessoas a Deus, que reconciliamos as pessoas com Deus, através do ministério, como Paulo chega a dizer que é o ministério da reconciliação, o ministério da reconciliação. Então os pacificadores, aqueles que receberam a paz por meio da sua fé em Cristo Jesus, paz com Deus, como diz Romanos 5:1, já citei esse texto aqui, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, então nós cremos, recebemos paz em nosso relacionamento com Deus, e também agora somos proclamadores desta paz. Não a paz falsa que o mundo promete, como disse o profeta Jeremias, eles dizem paz, paz, quando não há paz. Não é essa paz falsa que o mundo promete, que o mundo luta, que o mundo busca, não é essa paz falsa, é a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Quando nós temos essa paz, nós proclamamos essa paz sendo pacificadores, o texto diz que nós somos chamados filhos de Deus, nós somos tratados como filhos de Deus.
Nós somos reconhecidos nos céus como filhos de Deus e reconhecidos também pelos anjos maus como filhos de Deus. O mundo espiritual nos reconhece como filhos de Deus, porque nós somos pacificadores. Temos a paz de Deus em nós e ao mesmo tempo lançamos esta paz, proclamamos esta paz para outras pessoas. Lembra que Jesus na grande comissão, ele disse para os seus discípulos: quando vocês entrarem em uma casa, dizei, paz seja nesta casa. Se nela houver filhos da paz, ou seja, pessoas dignas da paz que recebem a paz permanecerá nela. Se não, a paz retornará para vocês. Todas as vezes que chegardes em uma casa, dizeis, paz seja nesta casa. E eu criei esse hábito, entendendo que eu também sou um pacificador. E você também é um pacificador. E geralmente quando eu chego em algum lugar, em alguma casa, em alguma visita que vou fazer, pode estar acontecendo a situação que for, ao entrar naquela casa eu estendo as minhas mãos e eu declaro que a paz seja nesta casa. E eu já ouvi vários testemunhos de pessoas dizendo assim, pastor, depois que o Senhor liberou a paz na minha casa, aquele sentimento de angústia, aquele conflito, aquela situação que estava acontecendo na família, no casamento, foi aplacada. Porque nós somos promotores da paz, nós somos pacificadores, aqueles que promovem a paz dos homens com Deus e a paz dos homens uns com os outros em Cristo Jesus. Aqueles que têm a paz de Cristo devem promover a paz de Cristo, devem proclamar a paz de Cristo. E o texto diz que a recompensa é, se nós somos pacificadores, nós seremos chamados, tratados como filhos de Deus. Aleluia! Mas o texto também diz, e isso é que é interessante, aparece agora realmente que é uma contradição que Jesus vai dizer. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Cristo em nós e por causa do próprio Cristo. Aqueles que sofrem perseguição, que sofrem sacrifícios para permanecerem fiéis a Cristo e a sua causa. Olha o que o texto diz no versículo 10, até o 5:10 em diante, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você é perseguido por causa da justiça? Eu não estou falando de pessoas que têm mania de perseguição e que têm um comportamento inadequado e sofrem as devidas punições por isso e se sentem injustiçados ou perseguidos. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de pessoas que são perseguidas por causa da justiça de Cristo neles. O texto diz que aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Cristo são abençoados, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a você. Se você é perseguido, injuriado, caluniado, difamado, rejeitado por causa de Cristo e por causa da sua justiça, você é feliz, você é bem-aventurado, você é abençoado, porque o reino dos céus é teu, o reino dos céus te pertence. E o texto diz mais, verso 11, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, olha o que Jesus está dizendo, não é por conta dos teus erros ou maus comportamentos ou atitudes equivocadas que você tem, não é isso. Jesus está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, por causa de Cristo, por levar o nome de Jesus, por andar em obediência à palavra de Deus, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, olha só, algumas pessoas mentirão contra você, se você é fiel ao Senhor Jesus. O texto diz, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Você já foi caluniado por causa de Cristo? Pessoas já zombaram da sua fé, pessoas já inventaram mentira, difamação, calúnias contra você ou contra a sua família por causa de Cristo, por causa da sua postura de obediência a Cristo. Você já enfrentou perseguições por causa de Cristo? Você já enfrentou calúnias por causa de Cristo? Você já enfrentou maus tratos por causa de Cristo? Você já enfrentou rejeições por causa de Cristo? Você já sofreu oposição por causa de Cristo? Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola,
Lá na sua família, talvez, Jesus disse, olha só, que os inimigos do homem seriam os da própria casa, e isso é verdade em alguns contextos. Principalmente quando você se converte, geralmente o seu maior campo de batalha principal no início da sua conversão é a sua própria casa. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu me converti, eu passei uma guerra na minha própria família, porque os meus pais, eles não entendiam a minha fé naquele momento, eles não aceitavam a minha fé naquele momento, e eu enfrentei uma grande perseguição e rejeição, mas eu perseverei em oração, em testemunho, em obediência ao Senhor, e pela graça do Senhor Jesus Cristo, depois de 2 anos de batalha intensa pela minha família, a minha família inteira se converteu a Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, às vezes, o seu principal campo de batalha, quando você se converte a Cristo, é a sua própria casa, é a sua própria família, algumas pessoas da sua família que não entendem a sua fé, ou alguns amigos, alguns círculos de amizade que não entendem a sua fé. Jesus disse, escute isso, nunca se esqueça disso: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como eu vos tirei do mundo, e vós não sois mais do mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra, o mundo aqui é um sistema que é regido pelo nosso adversário, que é adversário de Deus. Ele disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como eu vos tirei do mundo, por isso o mundo vos odeia. Não se escandalize se você é rejeitado por conta de Cristo. Não desiste da sua fé se você é rejeitado por conta de Cristo. Se você é vituperado por conta de Cristo, passa vergonha ou vexames, ou é rejeitado em círculos de amizade, na faculdade, ou no colégio, ou no seio da sua família, ou entre colegas, ou entre as pessoas de forma geral. Não se escandalize com isso. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o que Jesus disse, verso 12, regozijai-vos, exultai. Ele não disse, fica triste pelo canto, choramingando, reclamando, dizendo que você é um pobre coitado, querendo ser aceito pelas pessoas. Não, não fique assim não. Jesus disse, regozijai-vos, alegrai-vos, exultai. Sabe por quê? Ele diz, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Não é pequena não, querido, não é pequena a sua recompensa, não é uma recompensazinha medíocre, pequena, não. Jesus disse, se você sofre afronta por amor a Ele, olha só, não é pelos seus próprios erros, ou mancadas, ou fracassos, não, mau testemunho, porque tem gente que dá mau testemunho, é corrigido e acha que está sendo perseguido. Não é isso que eu estou falando. Se você é perseguido por conta de Cristo, da sua fé em Cristo, da sua vida com Cristo, o texto diz assim, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Olha só, Jesus associa você com os profetas dele, meu irmão, minha irmã. Jesus associa você que passa perseguição por amor a Ele. Jesus está nos associando com Jeremias, com Isaías, com Miqueias. Jesus está nos associando com todos esses profetas, com Malaquias, com João Batista, com o próprio Cristo, que também, além de ser filho de Deus, era um profeta. Jesus nos está comparando com todos os profetas de Deus, nos associando com eles. Ele diz assim, regozije-se, alegre-se, exulte, porque a vossa recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E a gente vai entender, fechando esse texto aqui, é verdade que Deus tem muitas recompensas para nós enquanto nós estamos aqui na terra. É verdade que Deus tem muitas recompensas e muitas bênçãos para nós enquanto nós estamos aqui na terra. Isso é verdade. Só que as maiores recompensas é para a eternidade. Nunca se esqueça disso. Talvez você diz, meu Deus, mas tem sido tão desafiador, tão difícil. Eu tenho enfrentado tantas lutas. Há recompensa para você. Há recompensa para você. Você vai receber muitas delas aqui na terra, mas você vai receber muitas outras, infinitamente maiores do que as terrenas,
você vai receber na eternidade, que começa por ocasião do retorno de Jesus Cristo, da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o caminho para a bênção que Jesus nos ensina. O caminho para a bênção que Jesus nos ensina aqui nas bem-aventuranças é exatamente o oposto do caminho que o mundo ensina. O caminho para a bênção que Jesus nos ensina aqui é diferente, totalmente diferente do apresentado pelo mundo. Aprendemos que conquistar essas bênçãos aqui que Jesus propôs para nós, é preciso seguir o ensino de Cristo, em obediência ao ensino de Cristo, e não nos apegar àquilo que é proposto pelo mundo. Então nós precisamos reconhecer isso, não é? Olha o que o texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você recebe essa palavra no seu coração hoje à noite? Você recebe essa palavra no seu coração hoje à noite? Você diz amém sobre esta palavra? Amém? Que Deus te abençoe e que você seja acumulado das bênçãos de Deus. Sabe que a Bíblia nos fala, eu já estou encerrando, Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus provê todas essas bênçãos para você e para mim. É só seguirmos firmes neste ensino de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus sejam uma realidade sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo.